Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Guilherme Metic Rocha. Eu sou médico, cirurgião em Salvador, Bahia. Estou aqui pelas comemorações do Christian Day, que será no próximo sábado, dia 19 de novembro de 2022. Estou aqui a convite do Padre Gilson Magno, através de seu oratório virtual, para falar a todos os cristãos, principalmente aos católicos apostólicos romanos, sobre a morte de Jesus na cruz, do ponto de vista médico. Isso é muito importante, é um tema muito importante, porque nem todos os católicos, nem todos os cristãos têm a dimensão do sofrimento que Jesus passou para salvar a humanidade, nos salvar a todos. Isso é de uma relevância fundamental. E para tal informação, nós tiramos a base disso através de estudos de artigos, através das internet, e também de um grande livro que eu recomendo a todos como leitura obrigatória, do Pierre Barbet, um médico cirurgião francês, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, da editora Loyola. Fantástico livro, onde foi tomada a base para esse estudo, que nós iremos comentar aqui a seguir. Esse sofrimento de Jesus foi algo importantíssimo para o salvamento da humanidade. E há quem não acredite que ele passou por tudo isso por nós. Há quem diga que esse sofrimento foi em vão, acredita que ninguém acredita que ele sofreu tanto assim. Acontece que a crucificação era um método de execução bárbaro que ele promovia por sofrimento. Foi trazido pelos persas, pelos assírios e depois introduzido no Império Romano através dos cartaginenses. E foi progredindo, a sua maneira de executá-lo. Inicialmente de uma forma banal, apenas por amarras de corda, depois o suplício com flagelo, chicotadas, e depois alguns escravos políticos, prisioneiros de guerra, que atentavam contra o governo local, eram deixados amarrados na cruz, no meio da floresta, para que os animais ferozes pudessem terminar o trabalho. Mas esse suplício foi cada vez mais se sofisticando na sua bárbara e na sua violência, ao ponto que chegou com a crucificação da cruz, com os pregos, e após o suplício, após condenação. Esse suplício, a condenação na cruz, eram reservados para os detratores políticos contra o Império Romano, para servir de exemplo, para que ninguém tentasse nada contra o Império Romano. Mas mesmo assim, eles foram levados a cabo durante mais de 300 anos, ou 400 anos na história de Jesus. Desde antes da era de Jesus, isso já é provocado. Era tão bárbaro, que depois do ano 400, essa forma de execução foi banida, da humanidade. Nem sempre, há relatos mais recentes, que ficaria para uma outra oportunidade para comentar. Mas, de fato, o Pierre Barbet, esse médico cirurgião francês, ele estudou as mortes e as chagas de Jesus Cristo e seu processo de crucificação durante 20 anos. É um projeto de vida. Sempre católico, há mais de 40 anos, se dedicando à literatura, ele conseguiu provar o suplício na cruz. E quão importante foi os detalhes dessa crucificação, que ficou marcado e registrado não somente pelos Atos dos Apóstolos, mas também pela impressão do corpo de Jesus Cristo no Santo Sudário. Uma mortalha que envolveu o corpo de Jesus no sepultamento, que seria um objeto de outra explicação técnica que será dada em outra oportunidade. Mas vamos lá. Para falar sobre isso, eu peço licença a todos vocês para falar de Jesus. Precisamos
receber nosso Espírito Santo, a nossa igreja, pela licença da nossa Mãe Santíssima e nosso Jesus Cristo, a missão que nos foi dada para falar sobre ele, sobre o seu sofrimento, com honra e dignidade, contemplando sobre seus mistérios e sua dor. Para isso, vamos começar rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Um Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós, como cirurgiões, nós temos uma fama, uma lenda urbana de que nós somos insensíveis. Insensíveis com o sofrimento humano, alheio, acostumados com as grandes filas de pacientes nos hospitais, largados em macas, gemendo pelas suas dores, com pouco o que fazer. Isso não é verdade. Para os médicos verdadeiramente vocacionados, nós sofremos muito com nossos pacientes. Só que nós temos um limite de atuação. A gente tem que nos preparar para poder dar o melhor de si, mantendo o equilíbrio emocional para poder fazer o melhor de si. E essa é uma missão muito importante para todos nós. Nós, cirurgiões, estamos habituados com chagas diversas, com ferimentos diversos, com traumatismos diversos. Nós somos treinados para isso, para ver todo e tentar tratar todo tipo de traumatismo. Nem todos conseguimos salvar, de fato. A vida e a morte está nas mãos de Deus, mas nós fazemos um breve trabalho aqui para diminuir pelo menos o sofrimento dos nossos irmãos. A paixão de Cristo, vista pelo ponto de vista médico, vai ser um ponto de vista técnico, de fato. Deixaria a parte espiritual para o padre Gilson e os outros colegas, e os outros sacerdotes. Mas ela já começa desde o Natal, desde o sofrimento, e é um preparatório para a gente contemplar a onisciência do sofrimento da humanidade. A humanidade era bárbara e a Igreja Católica, através da morte de Jesus, pôs um novo rumo para a sociedade. Deu início a um processo civilizatório, que culminou com uma situação melhor dentro do mundo do que era visto naquela época. Não somos perfeitos, o mundo está regido por muitas violências, por muitas desigualdades, por muitas injustiças, por muitos sofrimentos, mas não podemos negar que a Igreja Católica ajudou muito a pôr ordem no caos e continua pondo. Quem segue seus princípios, quem segue a Deus e seus mandamentos. Para isso, como Jesus sofreu desde o início, e isso é tão importante, isso é descrito na Bíblia, isso tem vários relatos de apóstolos. A própria Virgem Maria, dentre das suas aparições, nos pediu para rezar o rosário e meditar sobre os mistérios dolorosos que começam a falar sobre a morte de Jesus. O primeiro mistério doloroso, por exemplo, é a agonia de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, que ele recebe a visita do anjo e a anunciação da sua morte e do seu calvário. E sua agonia é tanto, seu medo é tanto, que há relato dos seus apóstolos que estão ao seu lado,
que ele se transforma em sangue, ele sua sangue, ele pinga sangue, molha suas roupas de sangue. Isso é um milagre ou um evento médico? Nós temos relatos que isso possa acontecer. Isso chama-se, do ponto de vista médico, hematidrose, ou seja, sangue através do suor. Isso é causado pelo rompimento de vasos capilares perto das glândulas sudoríparas que secretam o suor do sanguíneo. A causa não é conhecida. São raríssimos casos que aparecem para a gente, então não há como prever essa situação. Então, o que é que se sabe sobre isso? Que a pele sensível, provocada por um estresse, ansiedade, agonia, medo, pânico, ela pode vasodilatar e romper-se, com tal intensidade, talvez com hipertensão arterial associada pelo pânico, elevação das catecolaminas do sangue, e pode provocar o sangramento perto dessas glândulas sudoríparas. O corpo sua, a própria lágrima pode sair sangue, o suor sai sanguinolento. E essa perda sanguínea não é o suficiente para matar ninguém, mas é um evento quase antiestético para quem está do lado. É um susto, mas mesmo assim a pele fica sensível. E se nós formos refletir sobre essa sensibilidade aumentada da pele, que é relatada por outros pacientes, isso vai aumentar o grande sofrimento que virá depois em Jesus. Essa não é a primeira vez que Jesus derrama o seu sangue. O primeiro sangue derramado de Jesus foi durante a circuncisão, no 8º dia após seu nascimento. Mas esse é o primeiro evento do seu calvário, do seu sofrimento. A partir daí, Jesus é capturado, é esbofeteado, é amarrado de cordas, é puxado, ele cai várias vezes, é espancado, puxado pela barba, pelos cabelos várias vezes, e chega para ser julgado. Ao ser julgado, o Pilatos executa a ordem de açoitá-lo. É a flagelação, a coluna, o segundo mistério doloroso que Nossa Senhora pede para meditarmos. Como é feito essa flagelação na época do Império Romano, na época de Herodes? O prisioneiro, no caso, falando aqui de Jesus, é amarrado, com os braços esticados para cima, sobre uma coluna, onde ele fica de ponta de pés. E, de acordo com as impressões do Santo Sudário, haviam 2 carrascos para executar o flagelo. Esse flagelo era feito com alçarrogues ou chicotes, que eram um pedaço de pau amarrado em pontas de couro, e esse couro era entremeado com pontas de ossos e bolas de chumbo, para aumentar a dor e os ferimentos. A execução formal eram 39 chicotadas, mas a depender da maledicência, e dos carcereiros, poderiam se dar chicotadas até a síncope do condenado. Há quem diga que já não é fria a execução de uma ordem judiciária, mas é um desencadeamento de demônios. A raiva da turba foi apreciada. Jesus foi açoitado muitas vezes com esse tipo de alçarrogue. Nas colunas, nas costas, no abdômen, nos quadris, nas pernas, nas coxas. E o relato que se tinha é que ele não gritava, ele ficava em silêncio. E isso aumentava a ira dos seus executores. Havia marcas de chicote no abdômen anterior, nas costas, nos ombros, nos braços, nas pernas. Isso tudo promovia um escárnio, e com a pele já sensível, a dor aumentava mais.
Lembre-se que nós tínhamos a hematidrose, né, ampliando a dor de Jesus. Havia sobressalto doloroso, mas ele não abria a boca. Sangue escorre nas lajes em forma de chuva até as vermelhas clâmides dos espectadores. A clâmide é uma túnica negra, ficava ensopada. Por causa do pudor dos judeus, após o flagelo, ele foi vestido e levado à presença de Pilatos, onde a turba da multidão o condenou, a pedido de Pilatos, à crucificação. Antes disso, a coroação de espinhos. Depois do flagelo, puseram-no sentado e pegaram as pontas de junco, que era a mata, né, habitual daquela região, e fizeram uma coroa de espinhos e cravaram-lhe com toda a força no couro cabeludo. O couro cabeludo, né, nós temos aqui, é um tecido muito sensível, muito vascularizado. Qualquer cortezinho jorra muito sangue, porque os vasos sanguíneos são muito proeminentes. O junco tem muitos espinhos e, ao encravá-lo, provocou não só a dor, que vai até o pericrânio, onde tem seus nervos sensitivos mais proeminentes, né? Ele tem que atravessar, vai até o crânio, mas não ultrapassa. Mas esses espinhos são eficazes através de porretes, né? de pancadas, e com isso causam muito sangue. O sangue escorria até pelo rosto, pela barba, né? Manchava o seu sangue ainda mais. E ainda zombavam dele, cuspiam na cara. E em um dado momento, né, foi detectada uma fratura nasal, né, em Jesus, um golpe oblíquo, o partiu o nariz e uma parte, provavelmente, do osso maxilar. Isso tudo ele resistiu em silêncio, né? Isso enfurece. Imagine nós, se alguém agride você e você fica em silêncio, o agressor fica com mais raiva ainda, né? E provoca, né? Mas assim, então provavelmente isso foi feito, essa agressão, esse trauma foi feito através de um caniço. De volta a Pilates, a crucificação foi pedida, com a provocação de que ele se fez rei, e se você o absorver, não és amigo de César. Pilatos se tremeu, ele lavou as mãos, porque ele não queria ser condenado como traidor de César, que o mesmo destino seria traição. Mas a turma pediu e ele foi, então, para a crucificação. Até Santo Agostinho disse que nesse momento Pilatos, de todos, é o mais inocente ante a turba dos judeus que pediram sua morte. Continuando sobre o Calvário, eu não sei como é que Jesus conseguiu, né, com tanta perda sanguínea, com tanta fraqueza, já há um dia sem comer, sem se alimentar, carregar a sua cruz. A cruz não era a cruz inteira, como retratam alguns historiadores, alguns pintores. Era apenas a parte transversal, que chama-se platíbulo, ou platibulum. Ela pesa em cerca de 50 quilos, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. O stipes, que é o braço vertical, que é onde fixa o platíbulo, já estava no local, aguardando os crucificados. Os soldados o puxam de qualquer jeito, ele vai se esborrachando no chão, ele cai. É um caminho de 600 metros até a Gólgota, e cheio de cascalhos, não era pavimentado, isso abriu suas chagas novamente. E o pedaço de madeira ainda áspero abriu ainda suas feridas a todo momento. A cada queda, a cruz ainda entrava nas feridas e abriam mais, jorrando mais sangue. Os soldados viram que sua fraqueza, depois de tantas quedas, começaram a não brutalizar mais, não
não agredi-lo tão mais. E até pediram ajuda na multidão, né, ao camponês Simão de Cirene, para poder ajudar a levá-lo na cruz. Então esse trajeto era muito acidentado, né? Uma descida, subida, você carregar 50 quilos ainda todo mortificado. É uma situação quase impossível, né, do ponto de vista para um ser humano normal. Esse é o Calvário. Os pés ainda eram descalços. Então, imagina aqueles pedregulhos com 50 quilos de madeira no seu ombro direito. Há quem diga que essa dor no ombro é o que mais incomodou Jesus, já açoitado, né, e com aquele peso todo no mundo. E ele estava carregando a dor e os pecados do homem no mundo, através do seu ombro direito. Ao chegar no Calvário, tiveram que despi-lo. Imagine uma manta, uma clâmide, toda ensanguentada, colada às feridas. Essa ferida, toda, quando arranca-lhe brutalmente, imagine a dor que se causa nas feridas pegadas. Quando você vai tirar um curativo no pronto-socorro com seu médico, não vai tirar um ponto de cirurgia, você não faz aquela agonia, dor de agonia, quando vai tirar um curativo. Imagine aquela sensação do esparadrapo saindo na pele. Jesus homem, com pelos. O sangue já coagulado, colado. Imagine tirando aquilo, arrancando, aumenta a sua dor e sua agonia. Isso aumenta o seu sofrimento. Né? A pele é toda escarnecida, já cheia de feridas e já toda ensanguentada, principalmente as costas. Os carrascos fazem a crucificação apressadamente. O deitam no chão, eles são muito profissionais. Em 2 minutos eles crucificam os seus condenados. Porque aquela dor atroz e pungente não acarreta síncope? Qualquer um teria desmaiado. Isso seria uma bênção para Jesus. Mas pensem do ponto de vista de Jesus e de Deus. É porque do princípio ao fim ele domina toda a sua paixão e a dirige. Ele queria ter aquela dor para nos salvar. Qualquer ser humano não iria aguentar essa dor de uma maneira normal. Crucificação. A crucificação, o sangue escorre sem parar, ele deita nas costas, no estirpe, já fixando o platíbulo no estirpe. As chagas se misturam com poeira, cascalho, moscas que estão no local, porque ali ficam os cadáveres crucificados, todos jogados. Né? Os condenados não tinham direito a sepultamento, é dado como carniça, exalves, rapinas aos animais locais. Só que, para ele não ser totalmente nu, então veste nele uma pequena véu cobrindo seus genitais, por causa do pudor dos judeus. Estica-lhe os braços e colocam, né, o prego, não na mão, mas no pulso. Tem 7 ossos aqui entre o metatarso, aqui, porque é onde fixa mais. Eu consegui achar o tamanho que é descrito, mais ou menos, o prego que é feito colocado. É isso aqui, é dessa grossura, em torno de 8 milímetros no pulso para segurar o punho. Se colocar na mão, rasga, não aguenta o peso. Então é no pulso, nos ossos do pulso. Entra
né? Tem que ser pontiagudo o suficiente para abrir os ossos e fixá-lo ali. É possível que tenha pego a artéria radial, mas com os batimentos do martelo e a sua fixação, essa artéria radial é comprimida. Se a artéria radial fosse romper naturalmente, ele morreria em poucos minutos, né? Como se fosse cortar os pulsos. Mas acredito que a pressão do prego é fundamental para poder manter a compressão e não rasgar totalmente a artéria radial. Mas há uma contração muito grande. O que é que você tem aqui que provoca muita dor? O nervo mediano. O nervo mediano, ele vai até o cérebro, é uma contração, ele contrai todo o corpo, porque é uma dor lancinante. Ninguém consegue, ao ter a dor no nervo mediano, ficar acordado muito tempo. Há relatos que quando se faz, de outros crucificados, que quando você prega o pulso e atinge o nervo mediano, tudo se contrai e vai até o cérebro. Os olhos reviram, ficam para o lado, né? A boca fica entreaberta e os olhos ficam voltados mais para fora, né, das órbitas. Como se a dor não consegue nem falar. O cravo que foi espetado em Jesus, de 8 milímetros, é mais ou menos quadrado e pontudo. As marretadas seguidas são rápidas. Jesus não gritou. Seu rosto contraiu. E um dos critérios que você tem no Santo Sudário para saber que lesou o nervo mediano é que o polegar ficou paralisado. Isso é um sinal de lesão do nervo mediano. A dor é inenarrável e vai até o cérebro. É como se você tivesse esticado uma corda de violino, né? Ainda na posição vertical, ainda em contato com o cravo. A cada vez que você movimenta, essa corda é esticada e dói a todo movimento, qualquer movimento que faça. Isso numa mão, depois no outro braço. Uma vez colocado, os pés são colocados um em cima do outro e o cravo, o último cravo, o terceiro cravo é colocado entre o segundo e terceiro pododáctilo. Um exemplo do livro é exatamente aqui. Porque aqui você junta. Aqui. Agora imagine controlar 90 quilos do corpo através de um prego nos 2 pés. Isso é outra dor insustentável. E Jesus Cristo aguentou isso por 3 horas. 3 horas. Os carrascos erguem o patíbulo e os tipes. Aos safanões, de qualquer jeito, ele cai algumas vezes e as costas na madeira pioram a dor, né? Pregam títulos e Jesus não consegue relaxar por causa da coroa de espinhos, ele não consegue encostar a cabeça, então ele pende o pescoço para frente. A coroa de espinhos machuca a nuca e a coluna toda, as costas todas em chagas provocadas pelo flagelo, piora ainda cada vez mais a dor em cada movimento. Porque ao roçar na madeira áspera, abrem mais as feridas e há mais sangue, né, na madeira. Imagine agora um corpo de 80, 90 quilos sustentado por cravos, apenas nos ossos das mãos, dos punhos e dos pés. Jesus havia recusado a porção analgésica de vinho misturado com fel e mirra, preparado pelas caridosas mulheres de Jerusalém. Por quê? Ele queria o sofrimento por inteiro.
Mas ele tem sede. Os relatos na Bíblia dizem: adoecete, língua mea falsibus mei. A língua estava aderida ao pálito. Isso é um sinal de desidratação. Do ponto de vista médico, ele já não tinha mais líquido, ele estava em choque já, nessa situação. As feições estavam abatidas, a fisionomia estava lívida e sulcada, ou seja, praticamente desidratada, sem vida. O sangue coagulado por toda parte, na barba, dos cabelos, do lábio inferior pendente, boca entreaberta, procurando respirar. A saliva escorre pela barba. A garganta seca, não consegue engolir. Nessa posição, não se consegue engolir porque não consegue fazer o movimento respiratório. E apesar de tudo, resplandece a majestade. Né? A face de Deus serena que quer salvar seus irmãos. A esponja de pós acidulada, o asceto na extremidade do dardo, ele não recusa, ele não consegue. Há relatos que, se você der a um crucificado na cruz, depois desse calvário, depois desse martírio, um pouco de água, se ele beber, provoca uma síncope e talvez a morte. Porque o corpo já está em estresse, já tem uma insuficiência cardíaca e ele não consegue mais deglutir, ele morre engasgado. Ele não consegue deglutir. É por isso que talvez ele não tenha aceitado nada para a sua sede. Mas os músculos se contraem e enrijecem. Né? Os deltoides, isso é provado pelos deltoides salientes e as musculaturas, o abdômen, né? Encova, né? E o peitoral tentando respirar, né? Abrir um pouco mais. Né? Isso porque os músculos entram em câimbras na mesma posição. Imagine quem joga futebol, aquela cãibra do jogo, ou quem faz um exercício físico, aquela cãibra no corpo inteiro, ainda mais nos músculos respiratórios. Esse é o mecanismo de morte de um crucificado. Então, a cãibra, a tetania, é um tétano só. Espalham-se nas coxas rígidas, os músculos ficam salientes. Né? E caso, do ponto de vista médico, é impossível sobreviver a uma situação dessa, porque esses ferimentos misturados com sujeira, as moscas varejeiras voando por ali para depositar suas larvas, né? Havia sinais de pus, um líquido, né? Um tecido fibrinoide amarelado, provocando já um grau de infecção. Então isso começa a complicar. Normalmente, naquela época, a medicina não entendia nada disso. Então, a sobrevivência de um sentenciado à crucificação era impossível. A respiração vai se tornando superficial e, para respirar, ele tem que se fixar nos pregos para poder levar o tórax, para poder respirar. Isso fixado apenas no prego dos pés. O rosto fica corado, vermelho de tanta dor. Mas quando ele não consegue respirar, fica roxo, verde púrpura, né? Uma violeta púrpura. E depois se torna azul, que é asfixia. É nesse momento que o sentenciado tenta se erguer da cruz para respirar. Falar quase impossível. E Jesus falou 7 vezes. Suava muito, isso provocado pela dor lancinante. Né? A agonia da dor, o medo, né? Isso provoca suor, o próprio choque, suor. Para respirar, né? Jesus ergue-se com joelhos e pernas, se estende o tórax para poder tomar um suspiro que alivia a tração nos braços, que está doendo, em torno de 90 quilos para cada braço, não aguenta mais, a dor e cai de novo. Os pulmões se desinfartam um pouquinho, né? Deixa de ter aquela congestão. A respiração fica um pouquinho mais ampla, mas ele entra logo em palidez porque não aguenta de tanta dor. Por que tanto esforço? Ele queria falar.
Pater Dimite Illes. Para cada vez que ele queria falar, o suplício repete. Dor no nervo mediano, a pele toda sensibilizada, as chagas do corpo roçando na madeira, a nuca esfolada pela cruz de espinhos. Tudo isso aumentando a sua dor e o seu suplício. Há quem diga que esse ninguém conseguiria sobreviver. E os outros crucificados? Né? Talvez eles não tivessem sido tão brutalizados quanto Jesus. Pelo menos nas últimas 24 horas. Jesus não começou o sacrifício na cruz, começou antes, durante o dia inteiro. Até que ele finalmente falou suas últimas palavras. Habes in potestate poner animam suam. E faleceu. O centurião que estava ali do lado para certificar-se de sua morte, né? Já que Jesus tinha sido reclamado para sepultamento, era a lei, né, do Império Romano. Todo corpo crucificado tinha que ter certeza da morte. Certeza de morte era a lança encravada no coração. Foi constatada uma ferida, uma chaga no quinto espaço intercostal, aqui, em direção à clavícula contralateral. Isso perfurou-lhe o coração. Imediatamente fez jorrar sangue e água. O que é que nós podemos detectar isso do ponto de vista médico? Uma insuficiência cardíaca e tamponamento cardíaco. Né? Havia um tamponamento cardíaco e um derrame pericárdico provocado pelo edema pulmonar, pela falta de conseguir respirar. Já estava em insuficiência cardíaca, o que aumentou mais os seus sofrimentos. Né? A água e o sangue de Jesus, jorrados pelo tórax após o lanceteamento, né, para confirmação de sua morte, provou mais uma vez o seu sofrimento, através de mais um evento da pele, um evento da perda de sangue, uma perda de sofrimento, um sofrimento brutal, né, o espancamento contínuo, né, uma insuficiência respiratória, desidratação e uma insuficiência cardíaca. Foi necessária a lança para comprovar a morte e ressurreição. Obrigado, centurião, pelo testemunho. Morrerás um dia como um mártir cristão. Se esse centurião não tivesse confirmado a morte de Jesus, jamais haveria, quer dizer, não que jamais, porque nossa fé cristã permite isso, mas isso é uma comprovação importantíssima da sua ressurreição. Ou seja, foi o centurião com o seu lance no coração que deu o seu atestado de óbito. E com isso comprovou a sua ressurreição. Pensei nisso. A cruz, né, pelo Santo Sudário, pelos estudos do Santo Sudário, houve muita delicadeza no transporte da sua cruz. Há quem diga que ele foi transportado na própria cruz ao descer, né? Porque houve tempo para esvaziar o sangue todo, já não tinha mais sangue, né? Restou apenas os coágulos. Houve a morte por tetania e asfixia. Isso foi provado pelo duplo fluxo de sangue, né, nas chagas, provando que Jesus se moveu durante a cruz. Né? A hipótese é averiguada também por outros testes, né, pelo estado de morte nos campos de concentração nazistas, a saliência do tórax, né, o escavamento do epigástrico, né, provocado pelo suplício. O transporte foi feito pelo patíbulo. Foi retirado os cravos com muito cuidado. E a única parte que
que foi tocada, talvez pelas mãos humanas, foram os calcanhares, para segurá-lo, né? Ele estava enrijecido, então para poder carregá-lo. Isso, por que se diz isso? Porque é a única parte que não foi marcada no sudário. Então há quem diga que o coágulo foi removido ao tocar com as mãos naquela região. Essa dor, essa morte é impossível não sofrer e não pensar nela do ponto de vista humano. Eu recomendo a leitura do livro, que é fantástica, faz aprofundar nossa fé e a gente meditar sobre toda a sua paixão por nós, por ele vivido. E eu termino aqui a minha apresentação, né, com muitos detalhes, né, que o milagre do Calvário, segundo Chesterton, né, quando os soldados dizerem para Jesus: se és o Senhor, desce da cruz. Se seu Deus te salva, então cremos em ti. O maior milagre de Jesus é que ele não fugiu da morte na cruz, para que nós acreditássemos nele. Fiquem com Deus e um bom Christian Day. Um abraço.